Qual a diferença entre história e memória? Começando pela memória. A memória, ela é uma reconstrução do passado que se acredita verdadeira, que se acredita dona da verdade e ela não aceita questionamentos. Normalmente, a memória ela tem um componente emotivo, sensitivo muito forte. A memória costuma ser muito agressiva por causa disso. Quando você questiona o que ela traz de verdade sobre o passado, ela costuma te revidar. E ela não aceita que você bote um termo que os historiadores gostam muito de usar o dedo na ferida. Então a memória ela tem esse componente emotivo. Já a história não. A história ela é uma operação intelectual sobre bases científicas, ou seja, ela tem critérios de cientificidade que dão a ela condição de afirmar determinados postulados, determinadas verdades, mas ela entende que essas verdades são sempre relativas, sempre variáveis e sempre mutáveis de acordo com novos achados, de acordo com novas teorizações e novas metodologias que surgem. O historiador ele entende que o seu trabalho é sempre um trabalho de criticar as fontes para produzir conhecimento e criticar a si mesmo para produzir novos conhecimentos e revisar novamente o que ele entende como verdade. Então, a memória ela só vê o absoluto e a história só enxerga fragmentos. E fragmentos que ela entende que, na verdade, não são o passado em si, mas são representações desse passado que têm que ser analisadas de forma crítica. E essa questão da palavra, essa palavra crítica para a história é uma palavra muito forte, porque assim como o método científico que vem questionar, que vem desacralizar, que vem desconstruir, a história vem fazer isso também, a história-ciência. A memória, ou como a gente também chama história-memória, ela não aceita ser questionada. Então elas têm essas diferenciações e elas são, na verdade, apesar de ocuparem o mesmo campo semântico, antagônicas, o que não significa que elas não possam se relacionar. Então no próximo vídeo eu vou tentar explicar para vocês como é que a história e a memória podem se relacionar.